Pessoal, acho que nosso presidente que ama muito o Brasil, que tem Deus no coração, né, que canta o hino nacional assim, quase chorando, porque ele ama muito o Brasil e Deus, ele resolveu aqui inaugurar um novo tipo de Páscoa, tá? A Páscoa satânica, a Páscoa da morte, justamente uma data que comemora a ressurreição de Cristo, passou a ser celebrada pelo presidente e seus prosélitos, seus seguidores, como uma data de morte. Eu vou explicar bem pra você por que isso foi assim e também vou trazer uma surpresinha. Vou trazer um convidado aqui no canal muito especial pra explicar pra você que é gado o porquê que o Bolsonaro é um psicopata. Pois é, pessoal, o que rolou, né? Tivemos nesse fim de semana um conjunto de manifestações, todas muito pequenas, todas muito focadas em São Paulo, porque agora o Bolsonaro vai acabar com o Dória, tá? E olha, eu já vou deixar claro, antes que qualquer um venha com conversinha, eu tô cagando pro Dória, tá? Eu acho que o Dória tá aproveitando o momento aqui, o próprio contraste com o Bolsonaro, pra ele tentar se mostrar, olha, eu sou um cara sério e tal, e o Bolsonaro ajuda demais porque o Bolsonaro só faz cagada, e tem gente que começa a achar até o Dória é um cara sério perto do maluco com o Bolsonaro. Não acho o Dória confiável, mas nem por isso vou aqui ser injusto. Eu vou trazer a verdade dos fatos para você entender a manipulação política porca que o Bolsonaro faz, não para destruir o Dória, porque o objetivo dele não é exatamente esse, mas sim para criar um culto de maluquices e fazer com que as pessoas façam cada vez mais coisas absurdas, como demonstrações públicas de amor, no fundo, ao próprio Bolsonaro. O que tá rolando aí? Vamos lá. O Bolsonaro, né, ele está junto com suas redes denunciando que o Dória agora está monitorando seu celular. O Dória tá de olho onde você vai e o Bolsonaro agora quer porque quer defender liberdades individuais. O Bolsonaro agora é um cara que tá preocupado com o direito de ir e vir, as questões de direitos humanos são essenciais pro Bolsonaro, ele tá agora refletindo sobre isso, né? O mesmo Bolsonaro e sua turma que defendiam manifestações a favor do AI-5, que é justamente arrancar direitos individuais das pessoas por parte do regime central. O que é muito louco, né? Ele aqui é a favor do AI-5 e não tem direito pra ninguém. E aqui, não, vou denunciar aqui. Somos agora os arautos, os defensores das liberdades. Olha, vão tomar no cu, meu querido. Vão tomar no cu. Esse papo só cola com gado, tá? Essas contradições de discurso são típicas do bolsonarismo e eles fazem o tempo todo. Ah, eles são contra a corrupção. Ah, e o Flávio é corrupto. Ah, não, mas tudo bem, o Flávio pode ser corrupto. E eles vão ficar gerando as contradições justamente para manter o seu público neurótico. Mas eu vou chegar a isso aí lá no final do vídeo. A contradição suprema dessa história aqui é que este monitoramento que o Dória iniciou, porque ele é aliado dos chineses, né? Ele foi sugerido pelo próprio governo Bolsonaro. Dá uma olhada nesse vídeo. Olá pessoal, falando diretamente do MCTIC, uma notícia muito boa, sempre em associação com o Ministério da Saúde e através da rede conectada MCTIC, que congrega organizações, pessoas, instituições no setor de telecomunicações, radiodifusão e tecnologia da informação. Nós fizemos um acordo com as operadoras e através desse acordo o Ministério da Saúde vai ter uma ferramenta que vai poder acompanhar a aglomeração de pessoas, o movimento dessas aglomerações. Isso vai poder servir ao Ministério como uma ferramenta para predizer, por exemplo, para onde pode haver uma migração do vírus ou os setores de logística, vamos dizer, os setores de hospitais que não estão mais carregados. Você deve falar, mas não é possível. Foi o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele iniciou isso, mas como porque o Bolsonaro interessa é narrativa, ele pega este elemento que veio do governo dele e aí usa esse mesmo elemento narrativo aqui do monitoramento como uma forma de atacar seu adversário. Aí ele vai lá e solta um decreto aqui, porque ninguém pode monitorar, porque o Bolsonaro, né, o homem do AI-5, tá muito preocupado com sua liberdade, né? Novamente, é um jogo de histeria. E aí, com quem ele consegue convencer nessa parada? Seus doidinhos. Porque o que rolou agora nesse fim de semana é muito feio, a gente precisa falar disso, né? As pessoas de verde e amarelo que saíam, as pessoas de bem que saíram para derrubar o PT, elas saíram de cena e quem tá ficando aqui é como se fosse assim, o suprassumo, o extrato do que há de mais tosco na política brasileira. Veja só essas pequenas imagens aqui. Não seja um rato, não fiquem dentro de suas casas. Venham se manifestar nas ruas. Não acredite nessa mentira. Coronavírus não existe, gente. Isso é uma mentira inventada, isso é um resfriado que sempre existiu. O presidente não está preocupado, não. Ele não está preocupado porque ele tem médico bom, ele tem um hospital bom, ele tem remédio, tem dinheiro. A única coisa que eu tenho para me consolar agora é Deus. Não tenho mais meu marido, eu não tenho mais nada comigo. Eu só tenho Deus. Não seja rato.
Não entregue suas vidas na mão dos comunistas. 19 em São Paulo. Doença de carne era garçom e não tinha outras doenças. Então, se ele chegar, não fala um eu te amo, pelo menos igual ele estava consciente ainda, eu creio, assim. E agora, nessa situação lá, no caixão lacrado, a gente só foi lá no reconhecimento. É isso que você tá vendo. No domingo de Páscoa, tinha gente celebrando a morte, carregando um caixão. E não era um domingo de Páscoa qualquer, né? A Páscoa que celebra a ressurreição de Cristo. No meio de uma pandemia, onde nós falamos mais do que nunca na vida, na preservação da vida, nós temos esses malucos carregando um caixão, simbolizando o governador de São Paulo ali, e dançando uma dancinha da morte em volta do caixão, porque eles são zoeiros, eles são muito engraçados, né? Eles nem percebem que eles estão se tornando cada vez mais pessoas malucas, pessoas distantes da realidade, que geram medo no restante da população. No Rio de Janeiro aconteceu esse caso aqui. Dá uma olhada nesse cara. Covid não existe. Estão superfaturando os números. As ruas, povo do Brasil. As ruas, povo do Brasil. Covid-19 é uma farsa. Comerciantes, abram seus comércios. Essa aqui é a parte bacana do vídeo. Quando você olha o que as pessoas achavam dele, olha como ele era tratado na rua. Pessoal, a casa caiu. Minions, vocês são minoritários, todas as pesquisas mostram isso. Vocês são rejeitados, as pessoas estão com asco de vocês, porque essas coisas que vocês fazem são nojentas. E se isso é pouco pra vocês, eu vou trazer um vídeo que já rodou bastante, mas eu vou trazer elementos novos desse vídeo. Dá uma olhadinha. Você vai morrer, filha da puta! É isso que vai acontecer! A gente vai lá na tua casa e vamos quebrar a tua casa inteira, seu pau no cu! É isso que o pessoal quer falar pra você, seu filho de uma puta! Esse cara aí não é um cidadão qualquer. O nome dele é Marcelo Pegoraro. Ele não é uma pessoa que apareceu pra colocar ele pra fazer um vídeo, não. Ele é advogado do Aliança pelo Brasil, o partido onde o Bolsonaro pretende colocar todo o seu rebanho de gado ali pra ficar trabalhando pra ele, mugindo, falando que o Bolsonaro tem razão. Esse cara estava lá como advogado, como um homem ligado à equipe do Bolsonaro, falando aquelas coisas contra o governador de São Paulo. E aí depois esse cara sai na maior disfarçatez, porque, novamente, volto a repetir, as contradições, as cabeças contraditórias. Ele vem e a gente puxa aqui umas imagens dele, olha só o que ele gosta de defender, dá uma olhada nessa foto, olha que bonito. Ele defende a vida, ele participa da marcha pela vida, ele é um homem preocupado pela vida, ou seja, ele tá lá preocupado com a vida do bebê e tal, né? Ele é contra o aborto, e ele pede a morte do seu adversário político. Tudo junto. Nada precisa fazer sentido pra essa gente. Porque no fundo, esse cara não é preocupado com a vida. Um cara que celebra a morte, que pede a morte, pede a invasão da casa de um adversário político, não é exatamente um cara que também vai se preocupar muito com o bebê, tá? Esse cara, a única coisa que ele se preocupa é em grudar no seu líder político. Então ele usa ali o bebê como um instrumento político para puxar saco do Bolsonaro, assim como ele usa a morte do Dória como instrumento político para puxar saco do Bolsonaro. É assim que operam essas pessoas. E é assim que a gente está naturalizando uma linguagem política de culto à personalidade e uma linguagem política de morte, tá? O Nando Moura falou bem nos vídeos dele, tá? Nós temos um bezerro de ouro, é o Bolsonaro. Ele está sendo erguido ali e estão essas pessoas ao redor cultuando. Só que é um culto muito especial, porque não é só um culto de malucos neuróticos, é um culto de oportunistas. Então você vai ter também jornalistas, caras que estão inclusive na televisão agora, que vão ficar puxando o saco dele, mas com uma fala mais bonita, mais arrumadinha, mas falando a mesma coisa do que esses delinquentes que ficam na rua pulando. São todos iguais, só muda o estilo. Uns vão falar manso, vão falar bonitinho pra você ter você achar, ah não, olha, eu nem sou um gado, tá? Esse cara aqui fala bonito que eu penso. Enquanto outros serão a linha de frente, que no fundo representa a alma, o verdadeiro espírito dessa doença. E eu vou falar pra vocês, tá? É possível dizer que um líder psicopático, um líder que não tem empatia por ninguém, a única coisa que importa pra ele é o projeto pessoal dele, o ego dele, a vontade dele,
né, essa coisa narcisística, ele gera uma massa de pessoas neuróticas, porque ele cria desde teorias conspiratórias, a perseguição, uma grande união de adversários. Então é o Congresso, é o MBL, é o Nando Moura, é o Kim, é o Felipe Moura Brasil, é o antagonista, a Helena Pascoal, é o Partido Novo, é todo mundo inimigo dele. E aí ele vai fazendo o quê? Criando uma massa de pessoas neuróticas, que amam ele e tem medo, amam e tem medo. Ah, o Dória vai destruir, a China vai destruir, ah, o que nós vamos fazer? Sim, eles estão sendo manipulados e vão se tornando histéricos, completos, perdendo a própria humanidade por conta desse líder psicopático. Aí eu vou deixar agora a surpresa pro gado, tá? Você vai falar, Renan, você é um grande canalha. Como é que você faz? Você tá querendo dizer que a gente é um bando de neurótico histérico e que o Bolsonaro é um psicopata? Então, eu tô muito bem acompanhado aqui, gado. Você não vai poder fugir, porque quem falou isso, sabe quem foi? Dá uma olhadinha. Em grupos, tá certo, de ação social e política, que acabam, por exemplo, por adquirir o controle hegemônico da sociedade. Não necessariamente o poder político, mas o controle hegemônico, ou seja, o controle cultural, mental, por assim dizer, fazendo com que toda a sociedade se torne, não psicopata, evidentemente, mas desenvolva uma série de características que ele, em parte, chama histeriformes, ou seja, as pessoas começam a reagir, não ao que acontece, mas àquilo que elas imaginam, tá certo? E a desenvolver outras características, sobretudo de depressão da inteligência moral, do discernimento moral. Isso, evidentemente, você observa que isso está acontecendo no Brasil, dentro dos nossos olhos. Líderes psicopatas, eles consolidam a neurose, a repressão neurótica da consciência moral, num direito, numa ideologia e num mérito. E num novo modelo de sociedade. E quem quer que vá atrás da conversa deles, então definitivamente se tornou doente. Porque o conflito moral, ele pode ser vivenciado sem neurose. Como é que você faz? É só você aceitar o conflito. E aceitar que você não tem solução para ele. Ah, pessoal, foi o professor Olavo, o grande professor Olavo, hein? Ele está referendando a ideia de que psicopatas trabalham com uma massa de histéricos, né? Pois é. Esses histéricos que perdem a própria capacidade cognitiva, que não conseguem mais entender a realidade ao redor, que acham que não existe coronavírus, que acham que são todos inimigos do povo, que acham que eles vão derrotar tudo. É essa turma, tá? É a turma que está no poder hoje. E você que está assistindo, que não é gado, você que é pessoa normal, lide com isso. Nós teremos que enfrentar esse grupo de malucos que vão se aproveitar das brechas, da morte, do desemprego, de eventuais saques, só para uma coisa, para concentrar poder. Porque eles são contraditórios, eles são mentirosos, eles jogam sujo, eles não se importam em baixar no nível mais baixo possível, que é celebrar a morte do adversário. Tá? Eles não se importam com isso. O que eles querem é acumular poder e aumentar o culto ao seu redor. Essa história, meu querido amigo, a gente já viu antes. Foi assim na Alemanha nazista, foi assim na Revolução Russa, foi assim com o Khmer Vermelho, foi assim em Cuba, é assim em qualquer processo onde o líder carismático mobiliza essa massa. O líder carismático, o Bolsonaro é esse líder, ele está fazendo isso. E se a sociedade civil não se organizar para combater esse cara, ele vai ter sucesso. E aí, né, uma hora as pessoas vão descobrir, mas ele lutava por direitos civis, sim, ele meteu um AI-5 no teu rabo, né? Ah, ele queria a morte do governador, sim, depois pode ser a morte tua, tá? E aí você vai descobrir o porquê a democracia e a defesa de direitos essenciais para todos nós, que é isso que nós democratas defendemos, que é isso que os valores liberais criaram pra gente, é justamente a defesa mais importante que você tem que fazer. Bolsonaro é o inimigo. Ele é o inimigo da vida e ele é o inimigo da democracia agora. Ele e seu exército de homens sem rostos, de pessoas sem personalidade. Combata essa gente antes que essa gente tenha sucesso combatendo você. Esse é o meu recado, um abraço para todo mundo.